dia. O Maranhão ganhou há pouco tempo a primeira delegacia especializada em crimes de racismo. Embora esse volume de crimes até agora não seja significativo, leva a gente a pensar que talvez seja pela invisibilidade da denúncia, e até agora ela não tem oficialmente, ou não tinha onde ser registrada oficialmente, e a partir de agora a gente passa a contabilizar todos esses delitos. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem vai nos dar todas essas informações sobre o funcionamento dessa delegacia, e veio tomar café comigo, foi o secretário de Igualdade Racial, Dr. Gerson Pinheiro. Bom dia, secretário. Bom dia. É uma honra estarmos mais uma vez aqui conversando com o nosso povo, passando as informações. E mais uma batendo vez, esse papo né? com você, mais uma vez. Ótimo, ótimo. Vamos bater papo, tomar café, comer um pouquinho e saber sobre o funcionamento dessa delegacia, né? Eu disse que essa é a nossa primeira delegacia, né? Então, até agora, a gente não tem a exata noção dos crimes nessa área que são cometidos no Maranhão? Nós não temos, porque muitas vezes esses crimes são registrados como outros crimes, de outra forma, são recebidos em delegacias que não são especializadas, às vezes desconhecem a qualificação desses crimes. Então, a partir de agora, nós temos uma delegacia especializada no combate aos crimes de racismo, de delitos da intolerância, principalmente relacionados à intolerância religiosa. Ah, sim, sim. Isso, e de conflitos agrários. Ah, então é bem grande o nome da delegacia. Delegacia de Crimes Raciais, Delitos de Intolerância e Conflitos Agrários. E conflitos agrários, porque são temas correlatos. Por exemplo, conflito agrário e crimes de racismo estão na mesma? Olha, vamos ver aqui. Contra quem os crimes de racismo acontecem no Brasil? Contra aquelas etnias que têm menor poder econômico, que têm historicamente sido submetidas. Então, essas etnias no Maranhão, elas são negros e índios. E raros ciganos, né, que nós temos aqui também, mas de forma mais percentual menor. Na sua maioria negros, né, que são aproximadamente 80% da população. Então os crimes acontecem tipificados como crime de racismo, quando eles são crimes que atentam contra essa etnia, contra grupos dessa etnia, né? E estes crimes podem derivar para os crimes de intolerância religiosa, que são delitos de intolerância religiosa, que é quando essa religião praticada por índios, por negros, por essas etnias, não tem o devido respeito por conta de um cidadão, né, desta ou de outras etnias. No Maranhão nós temos muitos terreiros de Mina. Ah, tem muitos terreiros de Mina, muitos praticantes do candomblé. Terecô, o terecô, principalmente na região dos cocais, né, o Sé de Codó. Então, o tratamento dado, né, de discriminação a essas práticas religiosas, de desrespeito a essas práticas religiosas, eles têm que ser tratados pelo Estado, enquanto Estado laico, que tem a obrigação de proteger a todas essa diversidade de religião, tá? Né? Porque então estão bem combinados um com o outro aí. Estão bem combinados mesmo, né? Mas engraçado, mesmo a gente vivendo num estado, vamos dizer assim, num estado completamente mestiço, onde a maioria é negra mesmo, 80%, quem se diz parda é porque não quer assumir. Assim, a gente tem essa coisa toda. A diversidade religiosa também é muitíssimo grande, né? A gente não tem aqui a gente não tem um estado protestante, a gente não tem um estado católico, a gente tem um estado mesmo com essa diversidade toda. Mesmo assim, a gente ainda é preconceituoso. É o nosso sincretismo, né? É muito sincrético o nosso estado. E quem outro dia, numa palestra, eu perguntava, vem cá, a maioria aqui cristã, a maioria católica, alguns evangélicos, mas quando eu perguntei assim, quem nunca se benzeu de quebranto? Quem levantou Levanta a mão. E ninguém levantou, né? E ninguém levantou. Então, porque o Brasil constituiu essa forma religiosa de sincretismo, onde a cultura e religião, né, se completam e das diversas... dizer para o Brasil, dizer para o Maranhão, que nós somos um povo com origens diversas. Principalmente na África, na Europa e no nosso original, que é o indígena, né? Que é o indígena, então é necessário que essas culturas convivam
E aí você me perguntaria, vem cá, e o que tem a ver o conflitos agrários com isso? Pois eu também estou tentando encaixar o conflito agrário até agora, ainda não consegui. Me encaixa ele aí nessa delegacia. Estatisticamente, a maioria dos casos de conflito agrário se dão em territórios quilombolas e indígenas. Ah, tá. Por conta do direito que essas comunidades têm à terra, que é um direito que precede muitas vezes todas as constituições brasileiras, sim. Né? Principalmente a Constituição de 88, a mais recente, 1988. Então, isso gera um conflito, porque alguém se sente por herança, às vezes, ou porque tem mais poder aquisitivo, dono daquelas terras que já estavam ocupadas pelos quilombos, já estavam ocupadas. A gente teve muito ano passado naquela região de Viana, né? Quando a gente teve gamelas contra proprietários. Além da questão dos gamelas contra os proprietários, nas margens do Rio Pindaré ali, nós tivemos também o conflito de Cruzeiro em Palmeirândia, próximo a Viana também. Isso. E isso onde negros e indígenas também, gamelas, contra donos de terra. Esses conflitos agora serão direcionados para esta delegacia especializada nesse assunto. Serão direcionadas para essa delegacia especializada nesse assunto. E essa delegacia faz parte de uma rede maior que nós estamos constituindo. Vamos levar ao governador ainda para concretizar isso, mas nós estamos trabalhando já na construção dessa rede, que é a Rede de Proteção Quilombola, é o nome que está até agora, não sei se vai... mas eu diria até que é rede de proteção interétnica, coisa assim, de relações interétnicas. E essa rede ela é composta não só de órgãos do Estado, do Maranhão, do Executivo, mas ela também está tendo até agora a participação do Legislativo, está tendo participação do Tribunal de Justiça. No último encontro nosso, o presidente do tribunal enviou o juiz auxiliar dele, que participou, corregedoria, promotorias, o Ministério Público tem participado também, e nós estamos construindo uma rede de proteção. Uma rede mesmo, né? Uma rede e isso mesmo. é interessante, porque quando você diz a delegacia, ela está aqui em São Luís, vamos dizer assim, né? Pode não ter um acesso tão facilitado a conflitos que acontecem lá no município bem distante. Quando você tem toda essa rede de proteção, fica mais fácil pedir ajuda, é por aí o caminho, né? É por aí o caminho. Então essa rede vai trazer essa demanda, vai canalizar essa demanda para essa delegacia. Ela vai ter braços em todos os lugares. Ao mesmo tempo, ela já nasce subsidiada por esse banco de dados que nós temos nas outras instituições da rede. Hoje mesmo nós já estamos transferindo para o banco de dados da Secretaria de Segurança todas as informações sobre os quilombos do Maranhão. Ela já nasce uma criancinha robusta, né? Já sabendo quantos quilombos tem, já sabendo onde estão os principais conflitos, onde é território coordenado pelo INCRA, onde é território coordenado pelo ITERMA, que é o órgão do Maranhão, onde tem pessoas sob proteção já dos direitos humanos. Então essas informações já estão chegando hoje. E facilitam, eu imagino, o trabalho que vai ser desenvolvido e o cuidado que vocês têm que ter em determinados pontos. Sim, facilita muito. Então, essa rede também vai ganhar, eu já estou adiantando aqui. Adiante, eu adoro notícias adiantadas. Vai ganhar um outro instrumento que eu estou torcendo para acontecer logo esse ano ainda, lá para o mês de novembro, no nosso 20 de novembro, que vai ser uma grande festa. 20 de novembro, sim. Vai ganhar uma patrulha da Polícia Militar. Ou seja, a Polícia Civil entrou com uma delegacia e a Polícia Militar do Maranhão está preparando uma patrulha. Ou seja, serão policiais treinados e equipados para o trato com essas questões. Isso é interessante, treinados para trato com essas questões. Porque quando a gente fala, por exemplo, na Patrulha Maria da Penha, a gente tem lá profissionais, policiais, claro, sim, mas treinados para aquela função. Eles têm a formação profissional e têm a formação diferenciada. Nesse caso, vai acontecer a mesma coisa. Com um olhar diferente para essa questão. Nós temos a parceria com as universidades do Maranhão, as federais, né, a IFMA, UFMA, a Universidade Estadual do Maranhão e universidades também particulares. E essas universidades já nos doaram treinamento. Olha, então nós vamos ter uma equipe formada de sociólogos, antropólogos. Essa rede vai nascer bem forte mesmo. Bem forte. Sobre tudo isso nós vamos continuar conversando no próximo bloco, fazer um rápido intervalinho, mas a gente volta logo.
Voltamos aqui para mais um bloco de conversa sobre essa delegacia especializada e os conflitos e questões que podem ser atendidos por ela. Aí, durante o intervalo, eu fiquei pensando assim, uma briga de posse de terra, madeireiros contra índios, o que a gente vê muito aqui no Maranhão. Essa seria uma questão a ser resolvida por essa delegacia? Pode ser uma questão para ter como porta de entrada essa delegacia. Porque aí nós vamos separar o que é a questão da disputa do território. Essa questão a delegacia vai tratar no que for da sua competência, que muitas vezes é de competência de órgãos federais, quando se trata de indígena principalmente. Isso. Nós temos a FUNAI, nós temos a Polícia Federal, mas se tiver como porta de entrada essa delegacia, ela vai transferir aos órgãos competentes. Mas ela funciona como uma porta de entrada. Funciona Quem quiser como uma porta de pedir entrada. socorro, pode pedir lá. Pode pedir socorro lá. E aí nós vamos o delegado vai transferir para os órgãos competentes a parte que trata, se for, por exemplo, uma questão voltada para a mulher negra dentro da comunidade quilombola que termina chegando nessa secretaria. Quer dizer, uma mulher negra, ela oficialmente seria para a delegacia da mulher. Mas se ela não tem esse acesso facilitado à delegacia da mulher, naquele momento, ela pode buscar ajuda nessa nova rede, vamos dizer assim. Ela pode buscar ajuda nessa nova rede e nessa nova rede o delegado ou o técnico que estiver lá no momento vai orientá-la, vai transferir a questão, mas já com o registro feito, já encaminhar, já dizer para quem ela deve se dirigir, né, na Delegacia da Mulher, que tem também todo o instrumental, né? Nós temos hoje no Maranhão a Casa da Mulher Brasileira. Isso. Nós temos, já temos uma outra rede que dá esse apoio. outra rede. Essas redes, elas vão estar dialogando. Interligadas, trabalhando vão estar juntas, dialogando, né? trabalhando não juntas. tem esse negócio de chegou aqui, isso não é comigo, não. Vai procurar outro isso lugar. Não pode acontecer. Não pode. Não pode. Tem que chegar, Não olha, é comigo, não é comigo, não é comigo, mas eu posso te ajudar, posso te enviar para ali, sim. te dizer onde é, como é que chegas lá. Isso. E eu acho que, inclusive, vocês mesmos fazem essa notificação para que a pessoa seja logo bem atendida, principalmente se é questões imediatas, Lei Maria da Penha, por exemplo, uma questão muito imediata, a própria delegacia pode fazer esse encaminhamento de uma forma mais rápida. Pode. Aí são casos específicos, né, que a gente tem que dar o tratamento específico, mas com certeza, assim como também as questões que chegarem a outras delegacias do Estado do Maranhão, o delegado que não tiver a prática com aquela questão, ele já sabe para onde se direcionar. Imaginemos, nós só temos uma delegacia em São Luís, mas acontece um conflito lá em Imperatriz. Longe, bem longe. E o delegado de lá não tem essa prática, ele é um delegado, né, formado, então ele tem as condições de atender, não é? Eu estou querendo dizer que ele não está preparado para aquela situação. Certo. Então ele vai poder telefonar para o colega dele aqui em São Luís, que é o doutor Aguinaldo Timóteo, que é o delegado titular. Aguinaldo Timóteo. Telefonar para o doutor Aguinaldo e dizer, olha, doutor Aguinaldo, eu estou com uma questão aqui que é da sua área, me oriente. Então é possível que ele já comece a receber o tratamento adequado lá em Imperatriz. Isso, que ele já começa a receber por essa porta de entrada que ele buscou. Não interessa se aquilo é especializado ou não, é aquele atendente que vai direcioná-lo para esse atendimento especializado. Porque se ele for esperar para se deslocar para São Luís e tal, entendeu? Então ele vai na primeira delegacia. Sim. Com aquela questão. Já sabe, pede socorro em qualquer lugar. Pede socorro em qualquer lugar, alguém vai te encaminhar para o lugar certinho, para o lugar onde você vai ter essa ajuda especializada. Não é especializada, aquele não interessa. Tem a rede é para isso, é para te informar um outro ponto que pode te atender. Aí a gente falou lá no primeiro bloco sobre esse sincretismo e sobre essa miscigenação do nosso povo, né? Mesmo assim, com este estado tão cheio de negros, de índios, de gente de todo jeito, a gente ainda tem crimes de racismo? Muitos. A gente não tem estatísticas por conta de que não tinha um instrumental para isso, né? E muitas vezes os crimes de racismo são tratados como injúria racial, a maior parte das vezes, porque é uma pena mais branda, enquanto o racismo está tipificado por uma lei. O crime de injúria racial está no Código Penal Brasileiro antigo, tá? Mas já tem, inclusive, decisões, ainda não sei se jurisprudência, não sou da área, mas já tem decisões de tribunais superiores considerando aquilo que está tipificado como injúria, como racismo também. Então nós vamos avançar, creio eu, em pouco tempo, para que todos esses crimes sejam tipificados como racismo. Inclusive os crimes... os delitos, né, que não são crimes, delitos de intolerância religiosa, dependendo do conteúdo desse delito, ele é tipificado como crime.
Sim, Nós o tivemos... que hoje é considerado um delito, de repente pode ser tratado como crime mesmo, Isso, e dependendo do tipo de ação praticada. Ó, nós tivemos agora Interessante, nós estávamos montando a delegacia. Como a delegacia funciona no mesmo prédio da secretaria, eu estava conversando com o doutor Aguinaldo. Nas vésperas ele disse: olha, secretário, se precisar, já recorre a gente. A delegacia vai ser... A rede já está funcionando a delegacia antes de vai ser formalizada. A delegacia vai ser inaugurada no dia 27 de setembro, mas se o senhor precisar antes, já pode recorrer a gente. Conversei com ele numa sexta-feira e quando deu no domingo aconteceu um crime. Lá no terreiro do sacerdote Jorge, no Jambeiro, ali entre o Saviano e Jambeiro. Um cidadão foi, invadiu o espaço, quebrou as imagens sagradas e ameaçou pessoas. E chegou à secretaria essa demanda. E eu já liguei para o delegado e ele foi, me acompanhou. Eu fui junto com o delegado, imediatamente. Eles já tinham registrado a causa na delegacia lá, da guarda mesmo, mas nós corremos lá e repassamos para ele e ele deu tratamento imediato. Pois é, a rede funcionando antes de ser formalizada, né? A delegacia ainda não começou, mas já está recebendo casos através de uma outra porta que vai fazer parte dessa nova rede. Muito interessante isso. Então, de novo, nós vamos fazer um rápido intervalinho, vamos só tomar café e a gente volta logo. Estamos de volta aqui já para o nosso último bloco de conversa com o secretário Gerson sobre essa nova delegacia de combate a crimes raciais e delitos de intolerância e conflitos agrários. E muita coisa toda que eu já fico até confusa na hora de dizer. Aí a gente estava falando nessa intolerância, o nome certo seria isso, intolerância religiosa, por exemplo. Essa que o senhor acabou de citar, que foi já o primeiro caso, antes da inauguração da delegacia, já teve um primeiro caso. Essa intolerância, secretária, sim, porque eu vejo Codó, eu estive em Codó, eu achei muito interessante lá, tem tanto terreiro que não tem como tu passar numa rua e não tem. Se tu vai lá no Festejo de Santa Bárbara, por exemplo, com tudo quanto é tambor está tocando, eu fiquei com a sensação de que lá, de alguma forma, a convivência, por causa da existência de tanta coisa, passou a ser pacífica. Por exemplo, tem um pedaço lá que tem um triângulo perfeito, um terreiro, uma igreja protestante, uma igreja católica. Essa convivência pacífica, o senhor acredita que vai chegar um tempo que a gente pode chegar a esse estágio de evolução, onde cada um possa manifestar livremente suas crenças, do jeito que quiser? Olha, nós trabalhamos para isso. Agora, hoje, no Brasil e no Maranhão, idem, especificamente no Maranhão, nós ainda não conseguimos ter essa convivência pacífica. Muitas vezes, para que haja convivência, aquele que tem menos força, menos expressão política, tem que se submeter a determinadas regras. É verdade. E é disso que nós estamos tratando também. A Secretaria de Segurança Pública acaba de emitir uma portaria regulamentando as práticas religiosas no que diz respeito aos cultos das igrejas de matriz africana e no que diz respeito também às oferendas, os espaços de oferendas. Olha, nós sabemos do carinho que tem o povo de matriz africana por ter vindo de realidade na África, no interior do estado, nas comunidades quilombolas, pelo meio ambiente. Então, às vezes, deixar uma oferenda em uma ponta de mato, deixar uma oferenda na beira de um rio, deixar uma oferenda na praia, ofende algumas pessoas. Uma oferenda que é como esse café nosso aqui, um bolo, uma galinha frita, às vezes também uma garrafinha de cachaça. Eu ia dizer, a galinha frita, a farofinha, a garrafa de cachaça. Garrafinha de cachaça. Mas são itens que, a princípio, não agridem o meio ambiente. Sim. A princípio, não agridem o meio ambiente. Então, mas muitas pessoas se sentem ofendidas com isso. E eu lhe garanto que, nesse caso, eles não estão preocupados com o meio ambiente. Pois se sentem ofendidas por isso. Então, era necessário que o Estado normatizasse. Então, essa norma, ela sai garantindo até para agora já vai ser normatizado. Já tem uma portaria. Já está. Isso. A portaria, segundo a lei, obedecendo à lei, mas explicando a lei.
explicando a lei. Então, você, inclusive na portaria, eu lembro que diz que o culto, as ações de louvação, que faz mais barulho, que aumenta os decibéis, ela pode ir até as 2 horas da manhã. Sim, isso sim. Ou seja, você já sabe que tem um horário e até aquele horário, ou você pode estar fazendo um culto evangélico, ou um culto católico, ou um culto de matriz africana. Cada um pode fazer o que é inerente aos seus rituais. Aos seus rituais, respeitando aquele horário onde todo cidadão tem o direito do silêncio para poder dormir. Sim. Então, delimitando essas questões, eu creio que nós vamos andando, porque é necessária a mão do Estado nesse sentido. É verdade. A mão do Estado, primeiro, não a mão do Estado no sentido repressor, mas no sentido preventivo mesmo, né? De criar instrumentos que orientem, que possibilitem essa convivência. Vamos conversar e tomar café. E esse é um instrumento importante. Né? Porque agora eu já sei até que hora eu posso ouvir o barulho do meu vizinho na igreja dele. Até que hora o tambor pode tocar. Até que hora o tambor pode tocar. Até que hora o evangélico pode fazer suas orações mais altas. Se ele altas. passar daquele horário, eu já posso ir lá, meu amigo, você passou do horário e tal. Então aqui começa o meu direito, né? Então só não vale também ser muito cri-cri, ficar, não, olha, falta 5 para 2 da manhã, você já está quase na hora de parar, né? Não precisa isso, com toda certeza. Se a gente souber conviver, dá para todo mundo exercer sua religiosidade, fazer seus rituais da melhor forma que achar bom, porque isso é um direito. Era tão fácil se todo mundo aceitasse o direito do outro, né? Agora, Eldo, eu acho que o maior ganho do povo do Maranhão, nesse sentido, é ter canais de se manifestar. Eu até acredito que a dimensão que o Estado deu inicialmente a esses equipamentos e até a essas normatizações, elas ainda não cobrem a necessidade da população. Mas à medida que você abre um canal que é de diálogo também, daqui a 2, 3 anos, você pode convencer o legislativo ou o executivo a modificar essa lei, a ampliar. Isso, é verdade. Ou restringir se achar que é necessário. Aí depende do comportamento que for observado nesse período, né? Isso, mas o que não pode é permanecer a invisibilidade, permanecer vedando o teu direito de manifestação, de dizer aquilo que você acha, né, que deve ser feito, que não deve... a opinião do cidadão diante do Estado. Então, acho que o grande ganho que esses instrumentos trazem é isso. Essa rede ela vai permitir que muita gente dialogue. Não pode também continuar, por exemplo, o meu direito sendo confundido com a sua falta de direito, eu posso reclamar de você, eu posso cometer um crime de racismo, porque a gente não tem uma delegacia especializada mesmo, tu não vai ter onde te queixar. Não, a partir de agora nós temos isso, quer dizer, a gente pode buscar um socorro especializado, seria isso, né? Seria isso. E nós estamos tomando outras medidas que vão além da questão policial, da questão, né, da proteção e da correção. Nós estamos tomando outras medidas que são de fixação do homem à terra. A gente pode conversar em outro momento sobre isso, mas são questões importantíssimas. O senhor sempre tem e nós vamos anunciar ainda esse ano o que nós estamos denominando Selo Quilombos do Maranhão, que aí já trata da inclusão econômica, porque nós precisamos, para que esse povo tenha a tranquilidade de praticar sua religiosidade, de viver bem, ele precisa também se desenvolver economicamente. Não basta cuidar do território, da aquisição da terra, e não basta cuidar da proteção. Tem que incluí-lo economicamente. E nós estamos pensando isso a partir das comunidades quilombolas, e eu repito o que eu costumo dizer, que elas são a maioria das comunidades do Maranhão. Então, se nós trazemos um instrumental tecnológico para tratar da evolução socioeconômica da maioria, nós estamos trazendo um instrumental que pode servir para o todo. Com as suas variáveis, respeitando as diferenças, claro. É o Selo Quilombos. Selo Quilombos do Maranhão. Selo Quilombos do Maranhão. Isso seria ainda esse ano. Não faz parte dessa rede. Não, é uma outra vertente. É uma outra vertente. Você já trabalha assim, tantas coisas que outra vertente. Já fico até tonta com tanta...
Mas isso é bom, na medida em que você dá proteção e segurança a todos. Não A importa todos. a religião, não E- importa a cor da pele, não importa nada. Todos têm os mesmos E a direitos. nossa Secretaria de Igualdade Racial, ela dá Como o muito nome já trabalho. diz, é igualdade racial mesmo. Ela né? dá muito trabalho para as outras secretarias. É, e Ixi, o que eu vivo no gabinete dos colegas, dizendo assim, secretário de saúde, vamos tratar disso aqui, me ajude disso aqui. Secretário de educação, que dê a escola. Então todo mundo trabalha para os outros. É porque eu acho que se você se sente tão à vontade dentro desse meio, é o seu meio, é o nosso meio. Então você se sente tão à vontade, inclusive de pedir benefícios para a melhoria da qualidade de vida dessa população, né? Na medida em que melhora essa qualidade de vida deles, consequentemente está melhorando de todo o entorno e é tipo pedra na água, né? Vai criando ondas que vão Ondas. atingindo todo mundo. Isso. E isso é muito bom. Sempre todas essas iniciativas, vamos dizer assim, são muito bem-vindas quando a gente vê que são erros que podem ser reparados, melhoria de qualidade de vida que pode ser atingido e a individualidade que tem que ser respeitada de todo mundo, seja lá a cor da pele que tiver, branca, preta, tem cor parda, porque qual é a cor parda? É aquele que ficou entre o branco e o preto. Ficou entre o branco e o preto, entre o preto e o índio. Foi uma forma Essa que... miscigenação aí que deu Isso. origem a essa... É porque está oficialmente no IBGE. Isso, né? mas a cor Isso. parda é a que O IBGE fica... não trata, ele não tem a cor preta, não tem a cor negra, quer dizer, porque ele tem a cor preta e a cor parda. Tem o indígena e tem o amarelo. Quando tem o amarelo, trata-se... E tem o branco. Amarelo é sempre Asiático. asiático, Não né? indígena. Ah, que confusão. É o asiático, o japonês, o descendente japonês, japonês no Brasil. Ele é no censo como amarelo. Entra no censo como amarelo. A gente tem o preto, O preto, o pardo, o branco, o o amarelo e o indígena. azul, verde, vermelho não, né? Sim. Brincadeirinha. Brincadeirinha. Então nós temos 5, mas as 5 precisam de alguma forma viver em harmonia para que todo mundo tenha os mesmos direitos. Ninguém é melhor que ninguém, assim como ninguém está abaixo de ninguém. Todos somos iguais e se a gente respeitar isso fica bem mais fácil. Secretário, mais uma vez, muito obrigado por esse papo, por essa conversa, por nosso café. Pode vir sempre, nós vamos sempre tomar café e conversar aqui. Ótimo, Helder. Eu que agradeço, né? Agradeço a você, a TV Assembleia e a todos aqueles que nos acompanham, né, nesse bate-papo. Dizer que a Secretaria de Estado da Igualdade Racial está de portas abertas, nossos técnicos estão lá para receber todas as etnias, né? Todas as etnias e para conversar, embora a gente tenha um trato especial em relação àquelas etnias que mais precisam, mas nós podemos conversar com todas e... Quem for chamado de branco azedo pode se sentir Pode ofendido. Pode ir lá também conversar conosco. Não é só para negro não, né? Não. E Tá agradecer certo. mais uma vez o Tá espaço. bom, muito obrigado, bom dia para o senhor, bom dia para você também que acompanhou a nossa conversa, mas se perdeu alguma coisinha, pode ir lá depois no nosso site, vai estar lá inteirinha para você. Essa e qualquer uma das outras que a gente já fez aqui, tá? Nos siga que você vai ter sempre boas surpresas. Mas só para lembrar, eu vou esperar você aqui às 8h30 da manhã, todos os dias, para começar um assunto novo, diferente, para você ficar sempre bem informado. Tchau!